Vamos lá, Stephanie, por favor, fica à vontade. Tá, eu sou Stephanie, eu tenho 15 anos. Cheguei no curso da Novatec através da minha professora de português, em uma aula que ela acabou comentando, e eu acabei entrando, porque é uma área que eu sempre quis cursar, sempre quis fazer, essa e administração. Então, eu falei, vou me inscrever no curso para ver se eu passo. Aí fui, aí passei, fiquei muito feliz por ter passado, né? E E acho que vai ser importante para minha carreira profissional daqui para frente, para eu poder desenvolver e etc. É isso. Tá ótimo, Stephanie. Ô, Stephanie, só uma pergunta para você. Você tá no colégio, você está em qual série? Eu vou me informar sobre isso, tá? Primeiro ano. Não sei nem como é que estão as séries hoje em dia, se já mudaram alguma coisa. Qual série que você está? Estou no primeiro ano. Primeiro do ensino médio, né? Isso. Ainda são 3 ainda, né? Não mudaram não, né? Não mudou não. São 3 ainda. Muda tanta coisa que a gente fica meio perdido, né? É. Oi, Stephanie, mais uma pergunta, Stephanie. Essa que talvez seja difícil. O que você sonha, Stephanie? Qual que é o teu sonho? Você quer o quê da sua vida? Assim? O que você pretende? Estou falando assim, quando a gente fala de sonho, só para nivelar para vocês, a gente está falando de algo alto. O que você quer, assim? Aonde você quer estar, Stephanie, daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos eu quero estar formada na minha casa própria, com os meus carros, no plural. Meu terreno, assim, sabe? Algo só meu. Quero estar formada na. Ainda não sei qual profissão ao certo, são muitas opções, então ainda um pouco confusa. E meio que isso. Sonho em estar com a vida estável. Tá na melhor fase. Perfeito, Stephanie. Obrigado. Obrigado aí, tá? Muito obrigado pela sua participação aí. Quem é o próximo, gente? Bom dia. Meu nome é Janaína. Eu sou de São Joaquim da Barra, né? Tenho 22 anos. Recentemente sou formada em contabilidade. Eu conheci o curso através da minha irmã. Ela já tinha feito o curso. Janaína, acho que congelou. Para vocês também? Janaína congelou? Eu acho que Janaína perdeu a conexão. E recentemente eu vi conhecimento. Janaína? Oi. Você congelou quando estava falando, então pedi para você começar de novo, tá? Tá. Uhum. Eu sou Janaína, tenho 22 anos, né? Atualmente moro em São Joaquim da Barra. Sou formada em contabilidade. Recentemente me candidatei para uma vaga de assistente financeiro. Foi por isso que eu quis fazer o curso, né? Queria agregar conhecimento para poder colocar em prática e já entrar no emprego sabendo as práticas, as rotinas administrativas. Conheci o curso através da minha irmã, ela já fez curso na plataforma. E quando eu vi o curso, eu me interessei bastante, sabe? A minha meta daqui a uns anos é poder trabalhar na parte administrativa de empresas, para mim exercer meu conhecimento, tanto em contabilidade quanto administração, para que eu possa crescer profissionalmente. Para futuramente eu abrir minha própria empresa, né, de prestação de serviço. Tá ótimo, Janaína. Obrigado. De nada. Obrigado. Gente, pelo que eu vi aqui, eu tinha visto no Zap, me corri se eu estiver errado. Todos vocês que estão lá no grupo, todos vocês são de São Paulo, capital ou interior, né? Todos, né? Tem ninguém de fora de São Paulo, não, né? No estado, não, né? Eu acho que é. Né? Pelo que eu vi lá, né? Só quem tem lá que é 21 é a pessoa que é teoria coordenadora, que não me responde de jeito nenhum, não me responde de jeito nenhum. Faço contato com ela, não quer me responder. Perfeito, Janaína, obrigado, tá? Quem vai ser a próximo? Eu. Fala, Jamile, tudo bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Você não pode abrir a sua câmera não para a gente ver quem é a Jamile de verdade? Ah, não posso, hoje não. Não pode, por quê?
Por que você não Ai, acorda? professora, eu acabei de acordar. Eu também acabei de acordar. Todo mundo acabou de acordar. Eu acordei hoje 6h30. Por que pareça. Hoje eu acordei tarde, 6h30. Meu filho deixou eu dormir. Eu tenho um filho de 1 ano. Hoje ele deixou eu dormir até 6h30. Olha que milagre. Entendeu? Mas eu fiquei até 10 para as 8 cuidando dele sem tomar banho. Inclusive, 10 para as 8 eu fui tomar banho. Chegou a menina que trabalha aqui em casa para me ajudar. Ela chegou, eu fui tomar banho. Minha esposa foi trabalhar. Aí eu fui tomar banho 10 para as 8. Então, imagina a minha cara, como é que tá? E eu estou com a câmera aberta. Por que você não tá? Não tem problema. Não, tu não precisa abrir hoje. Não precisa abrir. Vou dar uma coletinha para vocês hoje, mas amanhã você abre. Combinado? Tá bom, combinado. Combinado, então. Tá combinado. Aí amanhã eu vou te cobrar. Pode falar, Jamile. Tá bom. Então, meu nome é Jamile, eu tenho 17 anos, estou cursando o 3º ano de ensino médio agora, e eu já tinha feito outro curso do Novotec, eu fiz execução aplicada e administrativa, e eu sempre gostei, assim, da parte financeira. E eu sempre tentei, estou tentando desde o início do ano passado, conseguir fazer um curso no Novotec, consegui esse ano. Tinha me inscrito no primeiro semestre, também não consegui. Consegui agora para o segundo. E acho que é isso. Em relação ao curso, como eu cheguei aqui, eu sempre corri atrás. Sigo o Novotec no Instagram, então eu estava sempre atenta às datas e etc. Até que eu me inscrevi e consegui. A turma, né, preencheu e fechou para abrir uma turma. E aí, eu já tinha feito alguns cursos sem ser na ETEC, eu fiz alguns cursos no Senai também. E o que eu almejo para minha vida, assim, pelo menos o meu sonho profissional, é zoologia marinha. Zoologia marinha. Nossa, Zoologia marinha. eu vou até anotar Eu tinha aqui. pensado. Perdão? Não, eu estou anotando aqui porque é muito diferente, né? Eu tinha pensado, assim, para daqui 10 anos, onde eu estaria. Nunca tinham me perguntado daqui 30 anos. Sim. Mas daqui 30 anos eu pretendo estar atuando em um laboratório, se não a Sebimar, mas em um semelhante. Sebimar é o laboratório que é da USP, que fica no litoral, e é voltado para a área marinha, é o Centro de Biologia Marinha da USP. Então, eu pretendo estar trabalhando ou ter o meu próprio laboratório de estudos, e eu pretendo atuar na área de estudos de mamíferos, em específico. Entendi. Muito bom. Mas, como eu sei que é uma área muito pequena e pouco estimulada, principalmente no Brasil, eu encaminhei todo o meu currículo para a área administrativa, pelo menos para conseguir um trabalho, para conseguir me localizar no mercado de trabalho por agora, para não ficar desfalcada. E a área que não é o meu sonho, trabalhar na área financeira, mas é algo que eu gosto. Então, eu peguei algo que eu gosto que vai me proporcionar algo rentável até eu atingir o meu objetivo. Perfeito, Jamile. Muito claro, tá? Muito claro a tua explicação. E é isso mesmo. Não fiquem preocupados que eu não ache, e pelo contrário, não quero que vocês almejem, eu estou entrando aqui para fazer o curso, porque se eu não falar que eu vou seguir essa carreira, eu vou ser eliminado do curso. Não, não. Tá? Eu acho que é muito natural vocês entrarem, vocês conseguirem um emprego, conseguir uma posição profissional e vocês buscarem o nosso sonho. Por isso que eu pergunto o sonho de vocês. Né? Se eu achasse que o sonho de todo mundo fosse trabalhar na área administrativa, eu não ia perguntar. Né? Ou seja, cada um tem um sonho diferente. E, às vezes, a gente usa os nossos espaços intermediários para a gente poder realmente contribuir, né? Para a gente chegar lá. Foi o meu caso, quando eu comecei a contar para vocês. Né? Eu comecei a fazer estágio, comecei a trabalhar numa área de atuação que não era o meu sonho. Meu sonho era outra coisa e assim eu fui conduzindo a minha vida profissional. Tá? Então, é muito, muito, muito bom, Jamila. É isso mesmo. A gente quer buscar o nosso trabalho. Às vezes, a gente não tem condições, seja financeiras, sejam de tempo, seja de distância, né? O que a gente quer fazer exige a gente viajar, morar em outro lugar, né? Então a gente não pode fazer nesse momento, a gente precisa ter realmente um sustento, ter uma estrutura econômica. Então a gente tem que arrumar um trabalho, a gente tem que buscar algum crescimento. E às vezes as coisas mudam, né?
Por isso que eu pergunto para vocês 30 anos, ninguém vai botar um sonho lá 30 anos, vai mudar tudo. Até porque daqui a 30 anos, possivelmente, né, eu vou dar um chute aqui, 80% das coisas que vão estar sendo feitas daqui a 30 anos ainda nem foram criadas. Vocês já viram esses estudos aí, essas visões, né? Ou seja, sempre tem lá, daqui a 10 anos, 50% das profissões ainda não existem. Né? Então, eu imagino que daqui a 30 anos, 80% não existem ainda. Então, natural que ninguém vai... quando a gente pergunta isso, a gente pergunta assim, cara, você botou, meu sonho é esse, eu vou trabalhar para isso. Mas, com certeza, no meio do caminho, as coisas podem mudar e vão mudar, muito, muito provavelmente. A tua cabeça hoje é uma coisa, a tua cabeça daqui a 5 anos é outra, daqui a 10 anos é outra. Não tenha dúvida que, se me perguntassem há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? 30 não porque eu era criança, nem pensava nisso, mas há 20 anos atrás, se eu imaginava que eu teria meu histórico profissional que eu tive até chegar hoje aqui, dificilmente eu falaria. Dificilmente falaria. Não era meu objetivo. Né? Não era nem de longe meu objetivo. Meu sonho era outro. E as coisas se desenharam. Né? Mudou, cara. Meu sonho não é mais esse, agora é esse aqui, porque eu vi que, cara, eu não conhecia isso. Eu achava que aquilo lá era maravilhoso, mas não é. Eu descobri no meio do caminho uma coisa muito mais maravilhosa. E assim é a nossa vida. Ô Jamil, deixa eu te fazer uma pergunta. Zoologia marinha, então, ou seja, no ponto de vista de estudo superior, qual curso que você faz? Tem um curso específico ou não? Tem que fazer biologia, a marinha, é isso? Então, o meu plano o meu cronograma, assim, mais acadêmico, eu prefiro fazer ciências biológicas primeiro, para ter uma estabilidade, porque biologia marinha ela é mais nichada, então eu precisaria me deslocar do centro de São Paulo para o litoral para começar a trabalhar, para começar a ter uma vida profissional. Já ciências biológicas eu posso atuar numa área com um leque mais amplo. Então, eu faria ciências biológicas, depois eu teria que fazer biologia marinha, eliminaria grande parte das matérias que a gente vê no curso de biologia, e aí após seria zoologia marinha, e depois seria o estudo dos mamíferos. Perfeito. Você tem uma clareza muito grande, Amília, é muito raro uma pessoa na sua idade ter uma direção tão bem desenhada, tá? Isso é muito bom, isso é muito bom, tá? Vocês aí, galera, que estão aqui, é importante ter essa direção. Volto a falar, talvez a Jamile comece a estudar ciências biológicas e ela mude. Talvez ela mude a visão dela. Caraca, tem esse campo aqui que eu não conhecia, caraca, é muito mais legal. Né? Ou por necessidade ela vai para um outro caminho e ela curta. Talvez ela vá começar a fazer trabalho administrativo, ela entra numa empresa multinacional, caraca, isso aqui é um mundo muito legal, vou abandonar a biologia marinha, entendeu? Ou seja, não se limitem, não se limitem. Né? E o importante de sonhar isso, o legal de sonhar isso, é de graça. É de graça. Ninguém paga nada. Né? Então, mas é sempre importante. Não é porque as coisas podem mudar que a gente não vai colocar uma direção. E a Jamile pontuou a direção dela. Esse é meu objetivo, esse é meu foco. Se isso vai acontecer, daqui a 10 anos a gente vai conversar com ela de novo. Jamile, aconteceu tudo como você previu? Pô, tudo perfeito. É raro acontecer isso, tudo certinho. Mas essa direção ela é importante. Porque essa direção vai dar para a Jamile, assim como para vocês todos, o seguinte: minha prioridade é essa. Então, eu vou buscar um caminho profissional que me leve para lá. Né? Apareceu aqui, Jamile, para você trabalhar um trabalho aqui para trabalhar na área de estoquista numa loja X. A Jamile vai se perguntar, pô, o que esse trabalho contribui para o meu sonho, né? Que é seguir essa visão que ela já desenhou aqui. Não tem sentido. O que importa é o financeiro? Nesse momento, então vou pegar, mas se eu tenho outro emprego que me paga similar ou até um pouco menos, não tem sentido eu ir para esse ramo, sendo que ele vai me atrapalhar o meu sonho, entendeu? Então, os nossos sonhos, nossos objetivos nos dão direção. Eles vão fazer a gente ter escolhas, né? Escolher coisas, abrir mão de umas, escolher outras. Isso é fundamental, né? A gente não pode deixar nossa vida sendo levada pela maré, né? Pelos ventos, né?
parecer É que eu faço muita analogia. A nossa carreira, né, você pode ser um bote salva-vidas ou você pode ser um barco, né? Bote salva-vidas, você entra no bote, vem a água, vem a maré, vem o vento, te leva para onde você quiser. Você fica desesperada, sem água, sem comida, torcendo, né, orando para que chegue uma praia, né, para que a maré, as ondas, os ventos te empurrem para uma praia para você se salvar. Ao passo que se a sua carreira for um barco, você tem direção, né? O barco tem direção. O barco sai de um pier com uma direção, nem que seja voltar para o mesmo lugar, né? O barco, o navio, ele tem uma carta de navegação, ele tem a direção, ele sabe para onde ele vai, tem uma rota, né? Então, ele vai estar sujeito às mesmas condições climáticas que quem está no bote. Vai ter onda, vai ter vento, vai ter tempestade, talvez te desvie da tua rota, talvez você vai para outro lugar. Mas quando você der minimamente, você colocar o pé no chão de novo, você vai saber, cara, minha direção é lá. Eu saí dela, mas você consegue voltar para ela. Entendeu? Ninguém está dizendo que não vai ter problemas, não vão ter problemas, não vão ter empecilhos, não vão ter surpresas. Mas quando a gente tem direção, a gente se recoloca de novo no lugar certo, né? Ao passo que quem está no bote salva-vidas, quando o vento leva, você nem lembra, nem sabe mais onde está, onde que eu estou agora, perdido, né? E aí você não sabe. Então é fundamental isso. Obrigado, Jamile. Obrigado pela sua participação aí. Quem vai ser o próximo? Obrigada. Lucas, Gabriele, Fernanda, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia, Gabriele. Gabriele, Desculpa minha voz, eu tô resfriada. Vou fazer uma pergunta muito importante para você, Gabriele. Oi. Nos deu o prazer de te olhar na câmera, Gabriele. Abra a sua câmera. Hoje não, professor, eu não tô muito bem, não. Agora a Jamile abriu o precedente, vocês vão todos falar hoje não, né? Mas eu vou fazer um combinado com você, Gabriele. Amanhã sim, Amanhã sim, tá? Amanhã sim, combinado? Tá? Combinado. Não, a pessoa está indo embora. Pessoal, tá indo, não vai embora não, pessoal. A Giovana perguntou, Gabriela, antes de você falar, a aula vai até que horas? Eu não sei. Até que horas vocês querem ir? A gente vai até a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem ficar aqui o dia inteiro, a gente fica. Se quiserem ir embora daqui a pouco, a gente vai, né? Então, o objetivo aqui é atender vocês, tá? Tô brincando, galera. A aula a princípio, até 10 horas, tá? Até a princípio, até 10 horas da manhã, tá bom? Mas a Jamile abriu a câmera depois que falou aí, ó. Viu? Ó, a Jamile agora abriu o precedente para vocês, ó. Tá bom? Agora vocês estão mais à vontade aí depois de vocês abrirem a câmera, tá? O argumento que ela usou não serve mais, porque ela quebrou o argumento dela mesmo, né? Gente, então assim, até 10 a princípio, tá? Nossos encontros são de 8 às 10. Não necessariamente precisa ser religiosamente, até 10 horas, 10 para as 10, a gente termina ali, até porque vocês devem ter as atribuições de vocês também, tá? Mas a princípio é isso. Vamos lá, Gabriele. Tá contigo. Então, meu nome é Gabriele, eu tenho 18 anos, eu sou do interior de São Paulo e eu descobri o curso através das redes sociais, por meio das divulgações, e eu decidi me inscrever porque eu faço curso na área administrativa e eu achei que seria uma boa estar tentando cursar a parte financeira, que é uma das matérias que eu estou estudando nesse semestre. E os meus objetivos para futuramente é cursar arquitetura e abrir a minha própria empresa. Show, Gabriele. Então, temos uma empreendedora, uma que sonha em empreender. Muito bom ter essa visão aqui, tá? Janaína também tinha falado algo assim, né, de ter uma empresa. Gabriele, se você é da onde você é, você falou do interior, qual cidade você é, Gabriele? Eu sou de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Jamile é de São Paulo mesmo, capital, Jamile? Itapecerica da Serra. Itapecerica. Stephanie é de São Paulo, capital? Stephanie falou. Stephanie, não te perguntei. Sim, sou de São Paulo mesmo. Capital. São Paulo, capital. E Janaína é do interior também, né, Janaína? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Obrigado, Gabriele. Obrigado aí, tá? Pela sua participação muito importante. Fernanda, Diego e Lucas. Quem se candidata agora? Fernanda, Diego ou Lucas? Fernanda abriu o áudio. Está querendo falar? Está sem som? Ou não? Não. Engano meu. Lucas, Diego. Mostra que tem homem também na aula de Lucas, Diego. Só tem menina, não tem menina, não. Fernanda foi o time. Vai lá, Lucas. Vai você então. Vai, Lucas. Posso falar, então?
Pode, lógico que deve, cara, com essa voz forte aí, cara. Onde estava escondida essa voz? Bom dia, então. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos, ainda não trabalho, mas estudo, estou no segundo ano do ensino médio. Então, eu cheguei aqui por meio de amigos e família, eles me informaram sobre o curso, eu me interessei e eu fui procurar sobre. É uma área que eu tenho interesse, acho legal, quis me aprofundar, mas não sei se é a área certa ainda. Então, o meu sonho é cumprir a minha meta. E a minha meta seria para o futuro exercer um trabalho que eu me satisfaça e me estabilize financeiramente. Show, show. Beleza, Lucas. Show. Você falou de onde você é, Lucas? Eu não estava dormindo aqui, desculpa aí. São Paulo, São Paulo. São Paulo capital mesmo, né? Show, cara. Você está no segundo ano do ensino médio, você falou, né? Isso, segundo. Beleza, cara. Que beleza. Pô, legal, legal. É isso aí, gente. Ninguém aqui quer que vocês tenham, né? Eu quero ser essa função aqui, não. Né? O foco é a gente realmente buscar algo que satisfaça a gente, que preencha a gente, tá? A gente vai chegar num momento da aula, a gente vai fazer um exercício aqui, num dos encontros nossos futuros, que a gente vai ter que nomear isso, né? O que é o meu trabalho futuro que me satisfaça, que eu tenha uma boa remuneração, né? O que é isso, né? Botar isso no papel. Isso é ser astronauta, sei lá, né? Ser piloto, né? A gente vai chegar num momento que a gente vai fazer isso, tá? Até porque é um exercício importante para a gente poder trazer até o nosso dia atual, né? Se a gente vai olhar lá da frente de vocês 30 anos, a gente vai pegar 30 anos para frente, a gente vai começar a recuar 30 anos para trás, até chegar o dia de hoje. E aí a gente vai conseguir ter clareza como é que são os próximos passos, né? E eu falo para vocês, gente, tudo que eu estou falando com vocês aqui, tudo que eu falo com vocês aqui hoje, nesse momento, nessa aula, eu falo com pessoas que me pagam para isso, né? Eu faço esse trabalho com pessoas que me pagam nesse trabalho que eu tenho de mentorar líderes, de mentorar pessoas que querem liderar. E eu falo para vocês, liderar existe um método, né? Liderar não é um dom, liderar é uma habilidade que qualquer um de vocês pode desenvolver. E quando a gente desenvolve ela, a gente consegue muita coisa na nossa vida. As coisas se abrem, os caminhos se abrem, as coisas facilitam. Então, tudo que eu vou falar com vocês aqui nessa primeira parte do curso é muito rico. É muito rico. Mas, falo para vocês, mais rico do que a segunda parte. Mais rico do que a segunda parte. E talvez, eu acho que, não sei qual a visão de vocês, talvez todos vocês estão esperando a segunda parte. E talvez vocês vão valorizar pouco a primeira parte. Mas lá na frente, daqui a alguns anos, vocês vão olhar para bem que aquele doido falou que era a primeira parte que era importante para mim. E eu achava que era a segunda. Eu achava que era falar de fluxo de caixa, de cadastro, de contas a pagar, contas a receber. Era isso que ia me fazer crescer. E não é. Não é. É importante saber para que vocês consigam cumprir o trabalho de vocês, consigam um emprego, consigam atender as necessidades das empresas que vocês venham trabalhar, os trabalhos que vocês venham a fazer. Mas o que vai levar vocês para cima, o que vai fazer o diferente, o que vai fazer vocês se destacarem são as nossas primeiras 30 horas. Nossas 30 horas, entenda-se, então nós temos 2 horas por dia, são 15 aulas, a começar por hoje. Nós temos 15 aulas para frente que, se vocês assistirem essas aulas, mesmo que vocês, cara, não estou achando que esse cara está viajando, mas já anota, registra, assiste. Eu não sei se vocês ficam com a aula gravada ou não, não sei. Eu estou gravando, não sei nem se pode, tá? Sei lá, não sei mais nada, porque ninguém me responde lá do curso, mas assim, eu não sei nem se vocês vão ter acesso a isso, essa gravação ou não, mas registrem, apontem, gravem, memorizem, porque essas 15 aulas, talvez 3 ou 4 coisas que eu fale para vocês que façam sentido para vocês podem abrir o horizonte de vocês para o resto da vida. Jamile levantou a mão. Fale, Jamile.
Professor, eu acho que se o senhor gravar a aula, acho que o senhor consegue disponibilizar no Drive. Não, eu vou fazer isso. Eu não sei se o curso permite, entendeu? Eu vou conversar com eles hoje. Permite. Pelo menos quando eu fiz, ele permitia. Aham. Não só permitia, como era o correto a se fazer. Sim, é porque em teoria, Jamile, todo mundo está vendo aqui, como foi um negócio muito corrido, eles me passaram ontem um login e uma senha. Eu tinha até dormido, para falar a verdade. 10 horas da noite me passaram um login e uma senha para entrar aqui no Zoom. Só que eu fui agora de manhã tentar entrar, eu não consegui com o login e a senha que eles me mandaram, entendeu? Então, eu tentei contato com várias pessoas, ninguém me respondeu. Mas eu, como tenho o Zoom, eu uso o Zoom no meu trabalho normalmente, eu falei, vou mandar o Zoom aqui, um link meu, não é o link da escola, nesse primeiro dia, para vocês não ficarem sem o encontro, né? E aí, no decorrer do dia, e eu estou gravando aqui por minha conta, mas eu não sei se, por exemplo, o link da escola me permite amanhã, a partir de amanhã, se ela tem essas mesmas ferramentas que eu tenho privadamente, de gravar, de disponibilizar, se eu tenho esse mesmo controle, entendeu? Tá? Mas fique tranquilo, isso aí não se preocupe, porque eu vou me informar hoje direitinho, e aí eu aviso vocês no grupo, tal, mas eu também acho que, absolutamente certeza que gravar a aula é essencial para a aprendizado de vocês, porque para vocês poderem recorrer a elas quando precisarem, né? Futuramente, né? Não que você vai ficar assistindo aula, 2 horas de aula todo dia, todo mundo tem mais o que fazer, mas pontualmente, né, cara, lembra dessa aula que ele falou isso aqui, você vai lá, recorre àquele material especificamente, né? Como se fosse realmente, a gente faz muita analogia hoje, como se fosse um stream mesmo, né? Uma Netflix da vida, né? Um programa que você tem acesso, você vai buscar aquilo que te interessa, né? É a nossa realidade hoje, né? É a realidade de muitos de vocês que não pegaram outras realidades aí para trás, que eu presenciei por ser mais velho. Tá bom? Mas obrigado, Jamile. Obrigado mesmo. Vamos lá. Quem falta? Quem falta é Fernanda e Diego. Fernanda, Diego. Quem vai ser o último? Fernanda e Diego. Quem vão ser o último? Professora, meu microfone está ruim, não tem conseguindo falar. Fernanda, você não está conseguindo falar, então escreve aí, Fernanda, já que você não está conseguindo falar. Você está sem som. Fala aí agora. Realmente está. Nós não estamos ouvindo você, não. Faz o seguinte, Fernanda. Tenta entrar de novo, Fernanda. Sai da sala, só uma tentativa, tá? Sai da sala e tenta entrar de novo, tá? Porque aí talvez na hora que você entra, a conexão de áudio muda aí, tá bom? Diego, vai você, Diego. Diego não está aqui, não? Diego, tá acordado, Diego? Diego, se manifeste, Diego. Tá dormindo, Diego? Diego não quer falar. Diego tá bravo. Vamos ver a Fernanda está conectando ao áudio dela aqui. Tenta a Fernanda agora, vamos lá. Não, acho que está ruim mesmo, Fernanda. Depois você tem que ver, Fernanda, esse áudio, esse microfone aí, tá? Depois você verifique, porque é importante a gente se comunicar aqui. Mas escreve no chat aí, Fernanda, então, já que você não está conseguindo falar, escreva no chat aí da onde você veio, da onde você fala, um pouquinho da tua vida, como é que chegou até aqui e qual que é o teu sonho aí, o que você almeja, o que você tem de objetivo. Tá bom? Escreva aí, assim que você terminar de escrever, eu paro o que eu estou falando e a gente volta a conversar aí. Diego, sua última chance, Diego. Você não vai se manifestar, Diego? Diego está se sentindo com vergonha. Diego está tímido. Vamos lá, gente. Não tem problema não. Diego, agora que você quiser falar, fica à vontade, tá? Me avise. Galera, então é isso nosso trabalho aqui, tá? Então, como é vocês, gente? O nosso trabalho aqui, o nosso curso, ele é voltado para a área administrativa, tá? Então, ele está dividido, eu vou até pegar aqui direitinho, para eu não falar bobagem para vocês não
Depois não falarem que o professor falou bobagem, o professor falou isso. E a gente sabe, eu também sou aluno, que estou abrindo aqui, tá, gente? E a gente fica doido para pegar o professor falando bobagem, né? É bom, o professor fala bobagem mesmo, né? Então é o seguinte, o nosso curso está dividido em 2 etapas aí, tá? Ele está dividido, vou até abrir aqui exatamente para que vocês saibam aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui. Ele fala, né? Olha lá. Escola Start, tá lá, tá? Deixa eu pegar aqui exatamente, ó. Primeiro dia de aula será em 15 de setembro, que é hoje, tá? O último dia de aula será em 12/12, a gente vai até lá, tá bom? E aí a gente fala de rotinas administrativas e financeiras, tá? Então o curso tem 120 horas, sendo que as 30 primeiras são sobre conhecimento. Olha, eu vou ler para você o que deve ser o que vocês tiveram acesso também, tá? Me corrija se estiver errado, tá? O nome é assistente financeiro, né? O cargo aqui, parceria com a Novotec. 120 horas, sendo 30 horas sobre conhecimentos comportamentais e mercado de trabalho e 90 horas sobre conhecimento técnico de assistente financeiro, tá? Esse é o curso. E o que eu falo para vocês, gente, essas 30 primeiras horas, que começa hoje, né, que dão mais ou menos 15 dias aí, 3 semanas, nós temos 3 semanas aí da primeira fase, talvez seja o que vai fazer a diferença na vida de vocês, independente da realidade de vocês. Vocês viram que a gente tem aqui realidades distintas, né? Pessoas que estão estudando, pessoas que já saíram do colégio, já estão em outra etapa da vida, tá? Então, não há problema nenhum, não há nenhum problema em relação a isso. Não se sintam, tem gente mais nova, tem gente mais velha, não. Conhecimento, ele é absolutamente, que a gente vai tratar aqui, ele é absolutamente universal, serve para todo mundo, tá? Porque todo mundo, em algum momento, vai precisar arrumar um emprego, vai precisar se sustentar, tá? Então, mesmo que vocês tenham 15 anos, no caso da Stephanie, né? Pessoas mais, quem tem mais idade um pouco, não muda nada. Mesmo que a Stephanie não vá buscar isso agora, em algum momento ela vai buscar e vai ser importante para ela ter essa referência, tá? Vamos só ler aqui a Fernanda. Ela escreveu aqui, ó, meu nome é Fernanda, tenho 16 anos, conheci o curso através da minha tia, eu tenho vários sonhos, mas acho que o maior deles é futuramente fazer faculdade de psicologia para poder trabalhar nessa área, ou também trabalhar na área da arte ou da música. Legal, Fernanda. Muito bom, Fernanda. Show, legal. É isso aí, tá? Então, assim, o que a gente vai ver aqui? Quando a gente, como é que eu posso escrever para você o seguinte, ó? Conhecimento é o que está falando no curso, tá? Foi o que vocês receberam também? 30 horas de conhecimentos comportamentais mais mercado de trabalho. Vocês tinham visto essa parte? Vocês sabiam que tinham isso? Me digam aí. Fale aí no microfone ou fale no chat. Vocês sabiam disso? Vocês tinham essa informação? Ou vocês, não, o meu curso é assistente Não. administrativo. Não, não, não. Fale, quem falou? Jamile? Não sabia. É isso, Jamile? Não? Não. Alguém sabia? O que você sabia? Vocês leram? Vocês leram qual era o programa do curso de vocês? Né? Alguém leu? Alguém sabia que tinha 30 horas? Ou de repente, vocês não, eu não sei como é que foi a divulgação para vocês. Talvez também vocês não tinham esse nível de detalhe. Né? Também não estou Eu acho que criticando. eles não divulgam. Não divulgam. Tá? Mas só tinha Não vaga. divulgam. Assistente, Sim. assistente A administrativo, assistente descrição do financeiro. curso, a descrição é tipo, o Pode falar. assistente financeiro, ele pode atuar, tananã, tananã, tananã. Uhum. E aí tinha a quantidade de vagas e a parte de se inscrever. E o turno, é claro, e o modo. Entendi. Só um instantinho, gente. Estava batendo na minha porta aqui, só um minutinho.
Gente, desculpa aí, tá? Problemas aí do home office, né? Então, assim, então não sei como é que vocês passaram para vocês isso, mas assim, o curso é assim, tá? Então, a gente vai estar dividido nessa situação, ou seja, tem uma primeira parte do curso, em teoria, a gente aborda essa parte comportamental, tá? Não adianta, porque repare bem, concordo, vê se vocês concordam comigo. Não adianta vocês aprenderem tudo sobre a rotina administrativa e ou financeira se vocês não conseguirem um trabalho. Concorda? Concorda? Né? Porque adianta você conhecer tudo, mas você não consegue um trabalho para você demonstrar que você conhece isso, tá? Então, por isso que essa fase inicial, ela é importante. Porque essa fase inicial é que vai permitir vocês não só conseguirem um trabalho, tá? Como vocês chegarem num trabalho e saberem, né, como aplicar esse conhecimento que vocês vão adquirir. Porque isso é uma coisa que não é falado, ou seja, a maioria de vocês está estudando ainda hoje, não é falado na escola, né? Em teoria, o ensino médio mudou um pouco no aspecto de ter essas disciplinas novas aí de projeto de vida, né? Essas questões, nós não sabemos como é que está isso implantado. Depois até queria ouvir vocês um pouco, como é que está isso, como é que isso está implantado aí na realidade, né? Porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é quando a gente vai para realmente ouvir vocês na prática, do que está nas escolas de vocês, o que realmente funciona, o que não funciona, tá? Mas queira, né? O que a gente torce é para que o negócio evolua a passo de vocês realmente numa escola, tá? Seja numa escola pública, né? Vamos pegar a educação pública como referência aqui, porque em teoria é onde existe mais carência no aspecto, né, educacional, tá? Para que uma escola pública ela realmente minimamente prepare esse jovem para que ele possa se situar como que ele tem que se posicionar no mercado de trabalho, tá? Porque nunca foi a preocupação. Eu falo para vocês de quem estudou, de quem fez curso técnico, eu fiz curso técnico em mecânica, depois eu fiz faculdade de engenharia mecânica. Em ambos os casos, tá? Em ambos os casos, a gente não ninguém me preparou para o mercado de trabalho. Eu aprendia, chegava lá, um professor começava a me tacar conhecimento, pum, disciplina X, disciplina Y, disciplina Z, eu sabia tudo, eu fazia prova, que é um outro problema, que a gente vai conversar aqui, né? Eu fazia prova, notas altas, tal, mas quando você se forma, quando você termina, e é o caso de vocês, quando terminam a escola, quando terminam algum curso, você vai chegar e falar, cara, agora é o mundo real. O que eu posso fazer com isso? O que eu faço com esse conhecimento? Tá? O que eu faço com isso? Como é que eu posso aplicar ele na prática? Na prática. Essa é a realidade. Tá? Então, esse primeiro módulo é muito importante para isso. Por quê? Só para vocês pegarem uma ideia, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que o exemplo é bem interessante. Falei para vocês que durante 10 anos eu gerenciei gente. Tá? Gerenciei pessoas em algumas áreas da empresa, em algumas áreas da BR Distribuidora, área de operação, área de manutenção, área de vendas, 4 áreas distintas. Tá? E gente diversas, formei muita gente, formei líderes abaixo de mim. E eu falo para você o seguinte, as coisas mudaram muito. O mercado de trabalho vem sofrendo transformações que são boas, positivas. E o que significa isso? Significa o seguinte, quando vocês vão participar de uma entrevista de emprego, né, hoje em dia, tá? É lógico que é tudo questão de porte de empresa, mas, em geral as empresas num porte médio para cima, elas não estão mais preocupadas qual curso você fez, qual foi a escola que você estudou. É lógico que isso também é analisado ainda, mas ou quais são as suas experiências profissionais, porque as coisas mudaram muito. Cada empresa tem seu jeito de trabalhar, tem sua forma de trabalhar. Então, eu falo para você uma experiência que eu vivi, por exemplo. A gente tem uma época que a gente estava pensando em contratar funcionários para a área de operação
na empresa que eu trabalhava, e seria uma posição que a pessoa já teria uma certa experiência como líder, tá? Como se fosse assim, estava contratando como se fossem supervisores. Vamos botar assim no papel. Não era bem esse cargo, mas como se fosse, é uma boa analogia. Estava contratando supervisores, pessoas que elas iriam trabalhar e já iriam supervisionar outras pessoas, mesmo que informalmente, tá? Não tinha uma formalização ali, mas eles supervisionariam outros funcionários. E a gente abriu um processo seletivo e colocamos lá alguns pré-requisitos. Aí entra a área de recursos humanos, que muitas vezes é muito exigente, começa a colocar um monte de requisitos, né? E a gente que é da área técnica, da área fim, eu seria o gerente dessa pessoa, né? Eu falei, não, a gente corta isso, corta aquilo e tal. Mas o RH ainda tinha uma política de fazer alguns tipos de situação. Então, eu botava algumas colocações lá, algumas restrições. E aí, chegava no final, chegou no final, a gente tinha lá 5 candidatos. Tá? E um dos pré-requisitos que se colocou era que a pessoa profissional tivesse experiência liderando pessoas. Certo? Liderando pessoas. Ele teria uma posição de liderança, teria que ter experiência liderando pessoas, né? Uma experiência profissional. Né? E aí, chegou os 5 candidatos para a gente entrevistar. O RH fez o trabalho dele e tal, tudo mais. Na verdade, chegaram 10 currículos lá e eu tinha que filtrar para 5 e só os 5 que seriam entrevistados para a vaga. E aí, quando chegou para a gente os 10, chegaram todo mundo com experiência. Todo mundo com experiência. Alguma experiência profissional. Não no mesmo ramo. O cara tinha experiência na área de telemarketing, outro tinha experiência na área X, outro tinha experiência na área Z. Né? E chegou um currículo que o garoto não tinha experiência. Mas ele colocou algumas coisas no currículo que me chamaram a atenção. E eu falei, o RH queria eliminar ele, porque ele não tinha experiência, mas eu, que não estava na mão, falei, não, bota esse cara entre os 5, bota outros 4, toma esses outros 4 aqui e esse aqui também. Eu vou falar depois para vocês o que era que ele tinha escrito que me chamou a atenção. Tá? Perfeito. Então, chamei os 5 para entrevistar e comecei a entrevistar. E, realmente, os 4 outros, eles tinham alguma experiência pregressa. Pequena experiência, às vezes a experiência eram de meses. Né? Como a vaga não descrevia qual era o tempo mínimo de experiência, se você tivesse experiência como um mês, você podia colocar lá. Né? Então, alguns tinham experiência como meses, né? Em outro ramo. Nenhum tinha experiência assim, na área similar à que eu estava contratando. Eram áreas bem distintas. Tá? E esse rapaz, ele não tinha essa experiência profissional, mas a gente foi entrevistando as pessoas, os funcionários. E, assim, aquele rapaz que ele não tinha experiência, para mim, claramente, ele era a pessoa que era mais bem desenvolvida falando. Era que falava melhor, era que contava as coisas dele, embora ele não tivesse experiência profissional. E aí, no decorrer da entrevista, eu perguntei para ele, cara, você não tem experiência, né, profissional? E ele meio que assim, né, era um garoto, estamos falando de gente com 18 anos de idade, tá? Pessoas que tinham 18, 19 anos, 20 anos no máximo. Ele era um garoto e ele meio que murchou ali, né? Assim, pô, vou ser eliminado, né? Não tenho a experiência, né? Que eles pedem. E aí, mas eu, como tinha lido já o currículo dele, tinha visto algumas coisas e pelo desenrolar dele da conversa, vi que ele era uma pessoa que tinha um diálogo bom e tal, comecei a colocar algumas perguntas para ele. Falei, cara, tudo bem, a gente entende que você não tem experiência formal, mas você tem alguma experiência liderando? E ele começou a falar. Não, fiz assim, tal. Entendeu? E ele falou, não, cara, no final das contas, por que o garoto ele era assim, bem desenrolado, ele era bom? Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, acho que eu falei isso no início aqui. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, mas eu moro em Maceió tem 6 anos. Tá? E no Rio de Janeiro, tá? Eu acho que São Paulo também deve ter aí, existe, isso estamos falando de algo que aconteceu há aproximadamente uns 8 anos atrás, 10 anos, existia um campeonato de futebol no Rio de Janeiro chamado de Taça das Favelas.
Tá? Não sei se existe hoje ainda, mas era muito famoso. E a final dessa Taça das Favelas eram as comunidades, elas tinham, cada um tinha o seu time, e existem centenas de comunidades no Rio de Janeiro, tá? Então era um campeonato realmente que começou pequeno e foi tomando proporção a ponto de até depois, no final, a mídia cobria, passava no Globo Esporte, a final do campeonato era transmitido na TV fechada naquele momento, né? Eu acho que foi até transmitido na TV aberta, Record, se eu não me engano, a final do campeonato. O negócio cresceu, tá? E esse garoto, ele foi um dos idealizadores do projeto, ele era um dos lideranças. Ele era apaixonado por futebol e ele botou esse negócio para cima. Ele era um dos organizadores, dos líderes do projeto que levou o negócio para frente. Então você imagina a experiência que esse cara tinha liderando, muito maior que a experiência de pessoas que eram numa empresa privada que estava ali 6 meses sem saber o que fazer, bem perdido. A experiência do cara, embora ele não tivesse uma experiência formal numa empresa, no mundo corporativo, a experiência dele em liderar era absolutamente maior do que a dos demais. E o que fazia com que ele tivesse uma destreza no falar, no viver, na experiência dele, muito maior. E a gente acabou contratando ele. O RH não queria, mas eu banquei. Eu falei, não, cara, esse cara ele não tem experiência, mas ele é muito melhor que os demais. Ele não tinha comparação. Entendeu? Então, o que eu falo para vocês, não se prendam nas experiências de vocês, profissionais. Se prendam na vida de vocês. Entendeu? Então, quando a gente falar daqui para frente, quando a gente falar cara, conta a sua vida, cada um de vocês tem uma história aqui. E eu tenho certeza absoluta que vocês têm histórias de superação, cada um na sua visão, cada um no seu mundo, cada um na sua realidade. E entendeu? Então, assim, quando a gente fala de se preparar para a entrevista, né, a entrevista ela não pode ser uma surpresa. Você vai chegar para o cara perguntar, você responde. Não, você tem que ensaiar tudo isso. A sua história de vida precisa ser uma história onde você conte ela, que você consiga traduzir a sua história de vida em competências profissionais que vão ser importantes para a tua contratação. Você imagina o seguinte, vou pegar um outro exemplo aqui, né? Eu nunca trabalhei, mas eu vendo brigadeiro na minha comunidade onde eu trabalho, onde eu vivi, vendo brigadeiro, tá? Então, ou seja, não é só o vender o brigadeiro, né? É você fazer o brigadeiro, é você comprar matéria-prima, é você negociar o preço para você comprar um negócio mais barato, é você ter toda a logística de como que você vai entregar, o negócio tomou uma monta, às vezes você vende muito brigadeiro, já tem alguém que trabalha contigo. Então, tudo isso é experiência que, às vezes, é mais rica do que uma experiência profissional. Vocês conseguem enxergar isso? Conseguem captar isso? Então, eu trago para vocês isso, entendeu? Então, não se diminuam. Eu nunca trabalhei, então eu não vou conseguir. Não! Peguei o exemplo para vocês, um exemplo real. E isso é legal de estar aqui conversando. Que eu vou trazer para vocês aqui exemplos reais, gente. Eu não vou ficar falando de livro, de teoria, de que, cara, isso aqui é o fulano do livro. Não, não. Exemplos reais. Então, trago para vocês, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou auxiliar vocês nesse processo, tá? Mas, a partir de hoje, já analisem a vida de vocês com essa visão. Beleza, eu estou aqui, eu trabalho aqui, eu ajudo aqui, eu faço isso, eu só estudo. Só estudo. Então, eu não tenho chance. Não. O que você faz além de estudar? Quais são os seus desafios? O que você já fez na sua vida? Cara, eu já fiz isso. Eu frequento uma igreja onde eu trabalho eu atuo no grupo de jovens. Cara, isso é uma experiência absolutamente válida e interessante para você levar para frente. E se você souber capitalizar isso, ou seja, pegar essa experiência que você teve e usar ela de forma positiva, você demonstra para as pessoas que querem te contratar ou as pessoas que já te contrataram, os teus superiores, no caso, algumas habilidades que são importantes para o teu crescimento. E quem falou que tem que ser experiência profissional? Quem falou que tem que ser experiência registrada? Ninguém falou isso. Ninguém falou isso. E o mercado, cada dia que passa, ele está mais propenso a isso. Ele quer saber realmente
quem é a Janaína, a Stephanie, a Jamile, todos os demais aqui, né? O que você tem para nos oferecer como experiência de vida, muito mais do que o teu canudo ou a tua experiência anterior ali, tá? É lógico que a experiência profissional ela é importante. É lógico que ela pesa. Ainda mais se você souber vender ela. Eu estou falando para vocês aqui, alguém que soube vender, né, experiência que ele tinha como organizador de um campeonato que teve uma proporção grande. Ele liderava muita gente, esse rapaz. E no começo ele ficou meio tímido, mas depois fui mostrando para ele, cara, isso aqui, eu fui fazendo algumas perguntas e ele foi se abrindo e foi respondendo. Então, ou seja, ele tinha uma competência, uma experiência e uma bagagem, um aprendizado como liderar, né? Mesmo sem ser remunerado e profissional, muito maior que os demais. Então, é lógico que quem já teve uma experiência pregressa, profissional, se o cara souber vender essa experiência que ele teve de uma forma que realmente, cara, além da experiência pregressa, nessa minha experiência, eu fiquei 6 anos no telemarketing, vamos imaginar, 6 meses no telemarketing. Cara, mas lá eu aprendi isso aqui, eu aprendi como atender um cliente, eu aprendi como que você faz realmente para você conseguir fechar uma venda, conseguir converter uma venda, atingindo aqui algumas objeções, Então, ou seja, se o cara, para além do trabalho, você repara que é bem diferente? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Você imagine que a Jamile e a Stephanie, elas trabalharam juntas como atendentes de telemarketing, tá? Atendentes de telemarketing. E elas estão se candidatando a uma vaga para uma área administrativa financeira aqui agora, né? E as duas vão participar numa entrevista. Então, as duas têm a mesma experiência, as duas têm a mesma idade, as duas têm a mesma, mais ou menos, a mesma direção ali de vida, tá? Então, na hora que eu sou um entrevistador, eu vou chegar para a Jamile e vou perguntar, Jamile, e aí, estou vendo aqui que você trabalhou na empresa X aqui, né, durante 6 meses. Me conta um pouco aí. Aí a Jamile vai falar. Trabalhei lá na empresa X, eu era atendente de telemarketing, eu trabalhava de 8 às 18 e a gente ficava atendendo pessoas no telefone e tinha 15 minutos de intervalo e atendia, né? A pessoa no telefone ali, foi um trabalho difícil, trabalho duro, né? A Jamile fala assim, aí eu vou, depois terminou a Jamile, eu vou entrevistar a Stephanie. Aí a Stephanie fala, e aí, Stephanie, tô vendo aqui que você trabalhou com 6 meses como atendente de telemarketing, me conta um pouco. Foi um trabalho pesado, mas é um trabalho desafiador. A gente aprendi várias coisas lá. Eu tinha que atender pessoas, eu tinha que entender, me conectar com um possível comprador, enxergar quais eram as dores dele, enxergar como é que eu poderia converter aquilo numa venda. Então, foi um aprendizado muito grande, embora curto um período de tempo, né? Embora não tenha sido bem sucedida, foi um aprendizado que com certeza leva para a minha vida daqui para frente, vai me ajudar muito nas outras profissões, nas outras carreiras que eu queira desenhar. Repare que as duas tiveram a mesma experiência profissional, mas repare a posição que cada uma colocou, o que ela demonstrou, aquela experiência ali perante uma nova oportunidade, né? Então, não é a tua experiência que vai fazer você ser contratado, mas é o que você vai absorver dela e como você vai mostrar na sua oportunidade futura o que você aprendeu dela, né? O que você conseguiu captar dela e o que der e as experiências, assim, e o que você abstraiu dali que pode ser útil para o teu trabalho que você está se candidatando. É isso. Consegue enxergar isso? Né? Consegue enxergar essa diferença? Cara, gente, isso é muito rico. Isso é muito rico. Eu falo para vocês, isso muda o jogo a favor de vocês. Muda o jogo a favor de vocês. Então, daqui para frente, a partir de hoje, analisem para trás aí a vida de vocês, tudo que vocês já fizeram, o que vocês... E como se fosse... Eu estou dando vários spoilers aqui de coisas que a gente vai ver, tá? Mas imagine o seguinte, tá? Eu gosto muito de um conceito que é o seguinte, a tua vida, a partir de hoje, a tua carreira, ela é uma empresa. A Janaína é uma empresa. É a Janaína S.A. O Lucas é uma empresa, Lucas S.A. Cada um de vocês são uma empresa, tá? E aí, com base nisso, tá? Analisem vocês como empresa, né? Eu chamo esse conceito de eu S.A., né? A minha vida profissional a partir de agora é uma empresa, né?
Então, analise você como uma empresa, analise o seguinte, o que eu já fiz na minha empresa que pode ser útil para uma nova oportunidade profissional, meu crescimento futuro. Então, analise. Eu já vendi brigadeiro, eu já fiz isso, eu já trabalhei no grupo Jovem X, eu já, com meus colegas aqui, a gente apresentou um trabalho que a gente alcançou um resultado, eu já capturei aqui, né, fizemos um trabalho aqui numa vaquinha no colégio para arrecadar agasalho, a gente conseguiu isso aqui. Então, analise isso para trás e para frente a partir de hoje, e faça um paralelo, ou seja, o que eu já tenho de conhecimento ou de experiências, mesmo que sejam na minha vida privada, pessoal, que podem ser usadas no mercado de trabalho, que podem ser usadas para eu realmente demonstrar que eu sou mais apto a conseguir uma vaga, que eu sou mais apto a posicionar, a fazer aquele trabalho, que eu vou alcançar melhores resultados. É isso. É isso. Então, essas 30 horas nossas são para isso. Tá? E se vocês enxergarem a riqueza disso, por quê? Porque as 90 horas seguintes são na parte técnica. E essas 90 horas seguintes vai ser útil para vocês, o trabalho de vocês. Mas você consegue entender que as 90 horas seguintes elas são úteis apenas para o trabalho de assistente administrativo ou financeiro. Elas são úteis apenas para aquilo. As 30 horas iniciais são úteis para a tua vida inteira. Para a tua vida inteira. Para o que você queira fazer. Para as suas 30 horas, as suas 30 horas iniciais, se você entender isso e conseguir captar isso, elas vão ser úteis para você ser uma zoóloga marinha, né? Para você ser outra carreira que você queira ser, né? Para você buscar aí ser uma psicóloga, como a Fernanda apontou aqui, né? Buscar cargos aí importantes, ou para você ser uma empreendedora da tua área, né? Você vai contratar pessoas, você vai ter que liderar pessoas, você vai ter que empreender, né? Então, é essa a visão, tá? Que eu compartilho com vocês. Então, a partir de amanhã, a gente começa a implantar um método. E repare o seguinte, gente, quem gosta de rede social aí? Quem gosta de rede social aí? Quem gosta? Só levanta a mão. Quem está na câmera aberta, só levanta a mão aí. Quem quiser botar no chat, quem gosta? Né? Tem alguém que não gosta? Tem alguém que não gosta? Né? Até que se o cara falar que não gosta, o cara sofre bullying, né? Hoje em dia, né? Se o cara fala que não gosta de rede social, né? Sofre bullying. Então, assim, quem tem Instagram aí? Todo mundo tem Instagram? Então, vou colocar no chat aqui, para vocês me seguirem lá no Instagram. Ó. Me sigam a partir de hoje lá, ó. Meu Instagram é esse aqui, ó. Lidere na prática. Lidere na prática, tá? Eu não tenho Instagram pessoal. Eu fiz a pergunta para vocês, quem gosta de rede social, porque até um ano atrás eu era um dos que responderia que não gosta. Mas a minha carreira, para onde ela se desenhou, para o fato de eu ter que empreender, de eu abrir uma empresa, me exigiu que eu buscasse a rede social, que eu preciso dela, eu preciso conversar, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso compartilhar o que eu sei, né? E o que eu sei é liderar. O que eu sei é liderar a gente, tá? E o que eu sei é liderar a gente. E o que eu sonho, assim como você falaram nos seus sonhos, eu vou falar para vocês meu sonho. E por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para receber dinheiro. É lógico que eu estou sendo pago para isso, né? Estou sendo pago para dar aula para vocês aqui, tá? Mas eu não estou aqui para ganhar esse dinheiro. Não é relevante na minha vida. Eu falei para você, minha esposa ela é juíza. Então vocês imaginem quanto que uma juíza ganha, né? Eu falo para vocês aqui abertamente, com tranquilidade. A minha esposa hoje ela ganha 30 mil no salário de uma juíza. Na casa disso, 30 mil. Eu não falo para me gabar. Não falo para me gabar. Eu falo para vocês mostrar o seguinte, que alguém que estava que há 15 anos atrás, tá? Minha esposa tem hoje 36, tá? Alguém que entre 15 e 20 anos atrás, estava no lugar de vocês aí, estava estudando numa escola pública, buscando o que fazer para ajudar os pais,
porque os pais dela eram empresários, perdeu tudo e não tinha condições, né, financeiras, viviam de favor na casa da avó, né, com condições ruins. Então, uma pessoa que há 15 anos atrás, entre 15 e 20 anos, estava na mesma posição que você aí hoje ela é juíza e ela ganha 30 mil. E se ela conseguiu, cara, qualquer um de vocês consegue. Qualquer um de vocês consegue. Se eu que há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu falei para vocês que eu era estagiário lá atrás, em 1998, eu tinha 16 anos, tá? Eu com 16 anos, 18 anos, 20 anos, eu não tinha... Para mim era... Gente, falo para vocês, há 20 anos atrás, 16 anos atrás, eu jamais entraria numa sala de aula como essa. Lógico que não existia isso ainda, Zoom, né? Nem tinha pensado em existir isso. Tinha nem internet, vocês têm noção. Tinha nem internet direito. Pasme, não tinha internet. Eu sou da era pré-internet. Vocês têm noção disso? Vocês têm uma noção? Vou falar com vocês. Meu pai, quando eu tinha isso em 1997, eu tinha 15 anos. O meu pai comprou um computador. A gente não tinha computador em casa, não tinha computador. Não existia celular, tá? Só para vocês terem uma noção. Tá? Não existia celular. Mas meu pai comprou um computador. O computador não era laptop, não. Era os trambolhão, né? Ficava na sala lá para todo mundo ver, que estava todo mundo vendo. Tela desse tamanho. É uma tela desse tamanho. Não ocupa nem cabe na câmera aqui, ó. Maior que minha mão aqui, né? Então, meu pai comprou um computador, 1997. E quando meu pai comprou um computador, eu nunca tive computador na minha vida até então. Quando meu pai comprou esse computador, olha o que eu vou falar para vocês, hein? Grave isso aqui. Quando o meu pai comprou um computador, ele ganhou, sabe o que ele ganhou de brinde? 10 horas de acesso à internet. Ele ganhou 10 horas para acessar a internet. Sabe o que é isso? Meu pai, fomos um privilegiado. Nós ganhamos, ninguém tinha. Eu ganhei 10 horas para acessar a internet. Ninguém tinha isso. Ninguém tinha isso. Era um negócio sendo criado. Né? Meu pai ganhou 10 horas. E quando chegou o computador na minha casa, eu morava num prédio, assim, eu falo que eu era classe média, mas assim, gente, eu era uma classe média mais baixa. Meus colegas todos eram mais ricos do que eu. Meu pai e minha mãe, elas conseguiram dar um padrão para a gente de vida, que era algo, eu olho para trás e falei, cara, como é que eles conseguiram isso? Porque meu pai, a gente tinha condições financeiras piores. Era com muito aperto. Tá? Assim, você tem uma noção. Primeira vez que eu fui num restaurante fora da minha casa, minha mãe cozinhava muito. Minha mãe é mineira, minha mãe cozinhava pra caraca. Minha mãe era Flórida. Minha mãe era Flórida. Cozinhava pra caraca. Minha mãe ainda é viva, né? Meu pai já faleceu. Mas a primeira vez que eu fui comer num restaurante, que eu comi fora de casa, não estou falando de restaurante, a primeira vez que eu fui comer um hambúrguer, não, falando sério, um cachorro quente na rua, eu nunca tinha comido isso na minha vida, na rua. Primeira vez que eu fui comer isso foi quando comecei a trabalhar com 17 anos. Primeira vez que eu fui comer na rua alguma coisa. Até 17 anos eu nunca comi fora de casa, porque a gente a nossa vida não permitia isso. Eu não tinha dinheiro para viver, né? Para fazer esses luxos, né? Não tinha isso. Era comer em casa e olhar lá e o que tinha na casa daquele dia, carnezinha ali, a vida tranquila, mas sem nenhuma facilidade. Então, por que eu falei isso? Não sei por que eu falei isso. Às vezes eu me perco, vocês me puxem, gente. Às vezes eu me perco, falo muita coisa, entendeu? Mas, assim, por que eu falo isso para vocês? Porque eu também não... Cara, eu não tinha, com 17, 18 anos, eu não tinha... Você fala para mim assim, cara, eu falei que eu estava falando das 10 horas. Ganhamos 10 horas. Cara, virou um movimento. Todos os meus amigos vinham para minha casa para jogar, brincar de internet, mas ninguém tinha isso. Era um movimento. Minha casa virou um albergue. Né? Vinha jovem, nego dormia na minha casa, brincando de madrugada na internet, bate-papo do UOL, Era isso. Você batia papo com as pessoas distantes pelo UOL. Né? Era isso, cara. Ninguém dormia. Às vezes estava em casa, meus pais, minha avó estava doente, meus pais viajavam, estava eu em casa com meu irmão, os meus amigos iam lá, eu falei, bicho, brinca aí, cara, estou morrendo de sono. Eu ia dormir, deixava os caras na minha sala brincando na internet, porque tinha as 10 horas para gastar. A gente arrumou um esquema, brasileiro arruma um esquema, né? Às 10 horas viraram 30. A gente conseguiu arrumar um esquema, viraram 30. Então foram algumas noites aí e acabou. Acabou a internet. Depois foi se popularizando o negócio. Então, como eu falei para vocês, eu jamais imaginaria, quando eu tinha 18, a idade de vocês que estão aqui, 15, 16, 17, 18 anos, que eu conseguiria, que eu teria minha trajetória profissional, que eu estaria aqui falando com vocês abertamente. Eu era uma pessoa extremamente tímida, resguardada, não tomava frente de nada, entendeu? Então, assim, se eu que era assim,
né, no decorrer da minha carreira, fui construindo um profissional que enxergava que ele poderia ir por esse caminho, que as minhas experiências pessoais poderiam me ajudar nas minhas experiências profissionais, se eu enxerguei isso, como é que vocês não podem? Vocês podem, sim. E vocês têm hoje acesso, que a gente está aqui conversando por distante. Vocês podem ter acesso a alguém que tem essa experiência, mais do que ir para uma sala de aula, que poderia chegar lá um professor que conhece tudo de fazer um fluxo de caixa, mas nunca trabalhou com uma experiência profissional decente para te ajudar nesse processo, entendeu? Então, é muito diferente. É muito diferente. Então, vocês têm uma oportunidade hoje absurda, tá? Então, construam isso. Analisem a vida de vocês para além da vidinha de vocês, né? Analisem a vida de vocês, como o nome diz, como uma vida de vocês. Não como uma vidinha, a minha vidinha, eu trabalho aqui, eu fico aqui, eu moro com meu mãe e meu pai, aí eu vou para a escola, aí eu volto, aí eu fico fazendo isso aqui. Ou seja, analise de forma mais ampla. Eu acho que vocês, por si só, por terem buscado, né, conhecer a história de vocês aqui, alguns de vocês, como vocês chegaram aqui, como vocês buscaram, a maioria de vocês foi atrás, né, de buscar uma experiência que possa contribuir para um crescimento, já é uma direção, né, já é um norte, já é uma diferença, já coloca vocês num patamar diferente da normalidade das pessoas, dos jovens. Tá? Já coloca vocês num patamar. Agora, já mostra que vocês têm uma visão diferente. Tá? Mas com a visão que a gente está conversando aqui hoje, a partir de hoje, eu vou para vocês, construam isso. Peguem a experiência profissional de vocês, a experiência pessoal de vocês, né? A vivência de vocês. Tá? E entendo o seguinte, cara, o que isso me foi útil? Né? Já que eu sou eu SA, já que eu sou a Stephanie SA, a Janaína, a Jamile SA, o que isso me foi útil? O que é isso? O que é essa experiência que eu vivenciei aqui hoje? No final do seu dia, você para e analisa. O que aconteceu comigo hoje que é útil para o meu futuro? Que é útil para eu atingir o meu sonho? Que é útil para eu buscar o meu sonho? Quer falar com o papai? Vem cá. Vem cá para você conhecer o pessoal. Não, meu filho. Não foi embora. Invade, já fala como vem entrar aqui. Invade, não tem jeito. Então, gente, tá? E para finalizar aqui o nosso encontro de hoje, são 9h35, tá? Eu falo para vocês o meu sonho. E é o que me faz aqui, né? O meu sonho, gente, tá? Depois que eu vim morar em Maceió, eu falo para vocês, gente, financeiramente eu não estou falando nada para me acabar, nem para chamar a atenção de nada. Eu falo para vocês entenderem. Vem cá, Titão, vem cá, papai, vou mostrar aqui o pessoal. Agora ele vai ficar fazendo isso. Não vem nem fica. Aí, então, assim, eu falo para vocês, não é para me acabar, nada não, entendeu? Mas, assim, eu alcancei uma posição profissional como gerente, tá? Na empresa que eu trabalhava, que era uma posição de destaque. Eu tinha tudo para, né? A minha empresa era um gerente, existia onde eu trabalhava, na área que eu trabalhava, numa área grande, uma área fabril, era um gerente geral, gerente executivo, tinham 5 gerentes abaixo dele, abaixo dos 5 gerentes tinham alguns coordenadores e abaixo tinham alguns supervisores. Tá? Então, eu entrei numa empresa e, em menos de 3 anos, com o que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou compartilhar com vocês, em menos de 3 anos, eu já era um desses gerentes. Eu já tinha passado pela posição de supervisão, pela posição de coordenação, eu já era um desses gerentes. Eu entrei numa gerência abaixo, galguei uma gerência maior. Então, assim, isso estamos falando do ano de 2014. Então, eu tinha tudo. Eu era mais jovem, eu era mais novo, eu era menos tempo de casa. Então, eu tinha tudo, mas eu tinha clareza. Sabia o que eu queria, e eu sabia o seguinte, sem passar por cima de ninguém. Eu sabia quem eu era. Eu sabia quem era o Ricardo, o que eu tinha vivido até ali, e o que cada uma daquelas experiências seria útil para a minha vida. E eu tinha tudo para galgar qual é o meu próximo passo. Era me tornar o gerente executivo geral e depois ser diretor da companhia. Eu tinha tudo para isso. Mas só tinha um problema. Esse não era o meu sonho. Meu sonho não era ser gerente na empresa, ser diretor da empresa. É lógico que o meu sonho poderia mudar. Pô, caraca, é muito dinheiro, é muito bom. Vocês têm uma noção, gente? Isso estamos falando do ano de 2013, 2014. Né? Na minha posição, na minha profissão, na minha posição gerencial, eu ganhava quase 30 mil reais. Quase 30 mil reais como gerente. Sem ser o gerente maiorzão. O meu gerente maiorzão devia ganhar uns 80, 50. O diretor devia ganhar uns 80.
Eu não estou falando para me gabar e para você, caraca, pô, professor. Não. Como você, gente, alguém que não tinha nada conseguiu isso. Eu trago para vocês para incentivar vocês. Qualquer um aqui pode chegar lá. Qualquer um aqui pode chegar lá. Pode sim. Basta você... Sabe qual é a competência obrigatória? Sabe qual é? Tem uma competência obrigatória para que você chegue lá. Sabe qual é? A competência obrigatória. Tem uma competência que é obrigatória para você conseguir chegar lá aonde eu cheguei, me ultrapassar, chegar muito mais longe, onde a minha esposa está. Qual é a competência obrigatória? Me coloca no chat aí. Qual a competência obrigatória? Tem uma competência obrigatória. O que vocês acham? O que eu preciso ter? O que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para eu conseguir chegar lá? Jamile levantou a mão. Fala, Jamile. Determinação. Determinação. Sim. Eu vou resumir ainda mais, né? Eu vou para antes da determinação. Para antes da determinação. Alguém sabe? Alguém fala mais, dá mais um, arrisca mais alguma coisa aí? O que eu preciso fazer para conseguir? Qual é a competência obrigatória? Sem isso, não dá. Sem isso, não dá. Fala, Stephanie. Acreditar em você? Acreditar em você. Acreditar em você? Sim, acreditar em você também. Vamos lá, vamos lá. Também existem sinônimos aí, tá? Mas antes de acreditar em mim mesmo, até antes disso, né? Até antes disso, a competência obrigatória, gente, é eu querer. Querer. Se você quiser, você consegue. E eu vou te mostrar nos nossos encontros aqui, através do método que eu tenho para passar para vocês. Se vocês quiserem, vocês conseguem. Agora, isso é obrigatório. Se você não quiser, não tem jeito. Não tem jeito. Você pode ser o melhor, mas você não quer. Então não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? Não adianta. Todo o restante, você tem todo o restante, mas você não quer. Então, a competência obrigatória é você querer. E eu vou mostrar para vocês, no decorrer dos nossos encontros, que cientificamente, se você quiser, você consegue. O resto você consegue construir com base no teu querer. E aí sim, entra você acreditar, entra você ser determinado, mas mais importante é, cara, eu quero. O que eu preciso fazer? E a partir daí a gente faz. Entendeu? Então, assim, o meu sonho não era esse. É lógico que as coisas se desenharam, pô, eu ganhava um salário absurdo, bom, nunca imaginava aquilo. Eu falei, caraca, cara, meu futuro é brilhante. Mas a minha esposa tinha um sonho. E a minha esposa, ela já tinha um sonho de ser juíza. Ela tinha um sonho. O meu sonho não era ser gerente da empresa, né, mesmo ganhando bem. Eu não tinha esse sonho, as coisas aconteceram para mim. E o sonho dela era esse. Eu falei para ela, ó, você for aprovada no concurso, a gente vai para onde precisar for, porque esse é o seu sonho. E ela, às vezes, até se meio que... Vocês ouviram falar de um termo chamado síndrome do impostor? Já ouviram falar disso? Já ouviu, Janaína? Alguém já ouviu? Vocês, outros? A Stephanie já ouviu? Então, o que é síndrome do impostor? Acontece com todos nós. Nós, em algum momento, achamos que não somos suficientemente bons naquilo que a gente faz. Eu não sou um aluno bom, eu não sou um filho bom. Ou seja, tudo vai ter um viés assim que você vai tentar direcionar para você ser um impostor. Ou seja, você vai tentar fazer você acreditar que você não é bom o suficiente para aquilo. Tá? Você conquistou algo. Cara, eu consegui um emprego, mas em algum momento vai passar pela síndrome do impostor. Você vai falar assim, cara, eu consegui por sorte, eu não sou bom para estar aqui. Quem tinha que estar no meu lugar aqui era o fulaninho. Né? Por quê? Porque isso é fisiológico. O nosso cérebro ele nos conduz para esse caminho, da gente achar que a gente não é bom em algum aspecto, que a gente não é bom em alguma coisa. Tá? Então, existe isso, tá? Essa síndrome do impostor. E minha mulher passou muito tempo isso. Por quê? Porque ela achava o seguinte, cara, eu não vou nem... Né? Ela queria passar, mas ao mesmo tempo, ela, como é que eu vou passar? O Ricardo vai abandonar o emprego dele, que ele ganha 30 pau, ele ganha mais do que eu, ele ganha mais hoje do que eu vou ganhar como juíza nesse momento agora. Como é que a gente vai para outro lugar? Como é que vai? A gente não tinha filhos ainda, mas como é que a gente vai fazer isso? Ele jamais vai largar. Ela a síndrome do impostor dela fazia ela acreditar que eu jamais iria largar, então ela nem
não estava passando, não estava nem muito preocupada. Até um dia que a gente teve uma conversa, eu falei, a gente vai para onde for. Seu sonho é esse? Né? Aí eu falei para ela, o meu sonho, né? Eu falava de um outro jeito, porque eu gerenciava uma área que era uma área, parecia uma loucura, parecia um circo, tinha uns funcionários meio doidos. Eu falei, o meu sonho não é gerenciar esse monte de doido aqui. Eu consegui isso, acho que eu sou bem sucedido, eu faço bem, eu consigo legal, eu gosto, mas eu nunca sonhei com isso. Entendeu? Então, o seu sonho não, é ser juíza desde alguns anos. Então, a gente vai atrás do seu sonho. E ela passou. E a gente foi, em 2016. E quando ela passou, né, eu vim trabalhar em Maceió ainda como gerente, numa outra área aqui em Maceió, uma área bem menor, ganhando bem menos, porque a empresa não tinha um porte na empresa do Rio. Mas aí eu comecei a questionar o seguinte, cara, qual é o meu sonho? Já que eu abri mão do meu trabalho, né, em prol do sonho da minha esposa, qual que é o meu sonho agora? E aí, depois de algum tempo de descobrindo isso, discutindo, o meu sonho, né, é trabalhar, o meu sonho é trabalhar com a educação pública. O meu sonho já é de há muitos anos, de algum tempo. Durante alguns anos eu fui professor de pré-vestibular comunitário no Rio, morava em Niterói, né, do lado do Rio de Janeiro. Pré-vestibular social, comunitário, trabalhei, sempre tive envolvido com esse tipo de situação. Eu amo matemática, sou apaixonado por matemática. Apaixonado por matemática. Sempre fui. Tá? E eu gosto de teorizar, gosto de fazer umas loucuras, umas teorias diferentes, tá? uns estudos diferentes. Então, se tiver problema de matemática, alguém aí na escola, pode me mandar aqui que eu gosto de resolver problema difícil. Entendeu? Então, assim, sempre gostei. Então, assim, eu falei, cara, meu sonho é trabalhar com educação pública, mas não ser um professor, tá? Meu sonho é realmente, falando com vocês, usar tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui conquistar, tudo que eu tive de experiências profissionais, eu tenho a absoluta convicção de que isso vai ser útil para ajudar a educação pública. Então, hoje eu tenho alguns projetos na educação pública aqui em Alagoas e já estão aí espalhados por alguns lugares. Tem alguém aí que é da região do litoral paulista aí? Guarujá, Cubatão? Tem alguém aí não, né? Não sei se apresentaram não, né? Então, assim, eu tenho um trabalho com a ONG aí também nessa região, né? Que eles atuam em escolas públicas, com duas vertentes, né? Uma vertente é fazer o que a gente está fazendo aqui. Fazer o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, eu levo hoje para as escolas de ensino médio, aqui em Alagoas, e também remotamente para essas escolas dessa ONG, eu levo para os alunos o seguinte: o que a gente está fazendo aqui? O que a gente vai fazer essas 30 horas? Eu já faço isso com alunos do ensino médio. Ou seja, qual é o principal problema hoje que existe nos alunos? Eu falo com vocês conhecimento próprio, ou seja, de quem convive com gente, quem conversa, quando estou conversando com vocês, eu converso com N alunos em outras situações. Qual é o principal problema dos jovens do ensino médio hoje? Peguem assim, vocês estão em São Paulo, o principal estado do país, né? No estado economicamente mais saudável, tá? Agora, façam, a partir da experiência de vocês, façam uma análise seguinte, cara, analisem para além do estado de vocês. Você imagina o meu estado, Alagoas, que eu moro hoje, interior de Alagoas, tá? Jamile falou desinteresse. Eu vou falar, Jamile, que desinteresse é uma consequência, tá? Do que eu vou falar aqui. Sabe qual é o principal problema que existe hoje, tá? Não é o de vocês, porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Então, vocês demonstram que vocês não têm o que eu vou falar aqui agora. O problema que eu vou falar aqui agora. O principal problema que existe para os jovens, quando eu pego uma análise Brasil, não a análise São Paulo, né? São Paulo capital ou interior, que é um interior riquíssimo, né? Não tem nem o que discutir. O principal problema que existe hoje para os jovens é como se fosse fazer isso aqui, ó. Repare o seguinte, imagine agora, ó, vou fazer um barulho aqui, vocês vão saber o que é isso, ó. Tic-tac, 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 tic-tac. O que é isso? O que é isso? Tic-tac. É um relógio. Esse é um relógio em contagem regressiva. Só o problema dos alunos que tem hoje é que os alunos, o tempo deles está passando. Está chegando a hora de terminar a escola
e eles não têm nenhuma perspectiva, nenhum horizonte. Vocês têm, vocês estão buscando, vocês têm acesso, alguém incentivou vocês, algum é a tia, outro é o irmão, outro é alguém, vocês têm uma construção que já permite ter esse horizonte. Mas vocês não é a maioria das pessoas. A maioria dos jovens que eu lido, os caras não têm absolutamente nenhuma perspectiva, nenhum horizonte. Ele não consegue enxergar o que deve fazer. Então ele entende a escola como um relógio de contagem agressiva. Quando acabar isso aqui, o que vai ser da minha vida? Eu não tenho trabalho, eu não tenho onde arrumar um trabalho, a escola acabou, o que eu vou fazer? E aí você começa a ter o quê? Depressão, apreensão, problemas diversos aí de origem psicológica, né? Crise de ansiedade, suicídio. Já vi caso, jovem se suicidar, porque não tinha. O que eu vou fazer? Não tem perspectiva. O cara mora no interior de Alagoas. Sabe qual é a perspectiva dele? Cortar cana. E o pior, ele vê as canas diminuindo. Eu já presenciei isso. Eu já chego e falo assim, caraca, olha o que está acontecendo, a cana está diminuindo, daqui a pouco não. Aí o cara, até isso pesa para ele. Eu tenho 14 anos, 15, daqui a pouco termina a minha escola, não tem mais cana, o que eu vou fazer na minha vida? O cara começa a entrar em parafuso, porque falta perspectiva. Lógico que falta pessoas ao redor para orientar, para ser um exemplo, para mostrar que pode, que é possível vencer essa barreira, né? Hoje, a barreira geográfica já não é um problema, nós estamos aqui, ó, quantos quilômetros de distância? Absurdo, quilômetros de distância. Entendeu? Então, a barreira geográfica já está vencida, o que até então, até pouco tempo atrás, era uma dificuldade, certo? Então, assim como eu falo com vocês, eu falo com esses jovens hoje do interior de Alagoas, então eles já conseguem ter perspectiva, eles já têm contato. Isso por si só já abre horizonte. Abre horizonte, abre perspectiva. Cara, eu posso ir para Maceió, eu posso trabalhar lá, eu posso fazer isso, né? Até então não tinha. Então, esse é o principal problema. Não tem perspectiva. E quando a gente não tem perspectiva, quando a gente não tem horizonte, quando a gente não tem sonho, a gente vira um vegetal. A gente vira um vegetal. Literalmente um vegetal. E aí, vegetal, o que acontece? O vegetal morre. Talvez o estado vegetativo, né? Fique andando por aí. Tá? Mas não é a realidade de vocês. Então, eu sou apaixonado pela educação pública, no aspecto primário, né? Levar para os jovens no ensino médio que eles têm sim perspectiva, que eles têm sim horizonte, que o mundo hoje é melhor para eles do que era 10 anos atrás, que era para os pais deles. Eles têm hoje possibilidades que não existiam até então. Tá? Quando eles tiverem essa perspectiva, quando eles enxergarem que existe esse horizonte, a gente entra com uma série de trabalhos aí, né? Tanto esse que a gente faz aqui, um dos braços é esse, mostrar como eles se inseriram no mercado de trabalho, como eles buscaram uma oportunidade, como eles estudarem para concurso, eu também tenho um trabalho nessa linha, como que eles podem estudar para concursos menores, concursos de prefeituras, concursos interiores, como é que eles podem estudar para esse concurso, e na parte do empreendedorismo, como que eles podem empreender, né? Como é que eles podem colocar em prática, no papel, as ideias deles. Então, esses 3 braços aí. Né? E, ao mesmo tempo que eu trabalho com jovens, eu tenho um trabalho que eu desdobrei da minha vida de líder, da minha experiência como líder, né? Que eu faço o seguinte, eu faço um trabalho com os diretores escolares, para que eles saibam, para que eles entendem, para que eles dominem a técnica de liderar a gente, de liderar os professores deles, para que realmente a gente tenha, né, para que não precise que eu continue indo até os jovens para mostrar que eles têm horizonte e perspectivas, para que os próprios diretores e professores façam isso, né, e façam esse ciclo girar. Então, esse é meu sonho. E eu estou construindo o meu sonho. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é um degrau para eu alcançar meu sonho. Certo? Para muito além de ganhar um salário aqui para dar aula para vocês, para ajudar vocês, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, se fosse aqui para dar aula só da parte administrativa, eu não daria. Se fosse só a parte administrativa, eu não daria, porque isso não me ajuda no meu sonho. E eu tenho certeza absoluta que não ajuda vocês plenamente no sonho. Eu só estou aqui nessa escola porque tem essas 30 horas iniciais. Se não tivesse, eu não estaria. Não estaria. Gente, querem falar alguma coisa? Desculpa, eu falei muito hoje, mas nos próximos encontros vocês vão preparem-se para falar, hein?
Preparem-se para falar. Vamos para vocês. O trabalho aqui é prático. O trabalho aqui é mercado de trabalho. A gente vai trabalhar aqui, nossas aulas vão ser como se fosse um mercado de trabalho de verdade. E mercado de trabalho vocês têm que falar. Se vocês não falarem, vocês não crescem. Entendeu? Então, possivelmente não é a aula que vocês estão acostumados aí, né, na escola de vocês. Possivelmente não é. E o grande desafio é esse, é que não seja mesmo. Tá? Eu estudo muito isso, gente. Como é que muda modelo de aprendizagem? Como é que a gente muda? Como é que a gente dá aula? Metodologia ativa de dar aula? Vida prática. Vida prática. Eu vou trazer para vocês amanhã uma figura que mostra exatamente isso. Qual é o impacto da prática no aprendizado? Qual é o impacto da prática no aprendizado? Só vocês conversarem comigo aqui, tá? Não adianta aprender de vocês. Tem que colocar em prática. Como é que vocês vão colocar isso em prática? Vou fomentar isso em vocês, mas eu não estou perto de vocês, eu não posso pegar vocês pela mão. Mas colocar isso em prática é essencial. Porque sem a prática, vocês deixam de aprender 70%. 70%. Vocês ficam só com 30%. Se vocês não praticarem. Deixem de aprender 70%. É como se fosse assim, dar um exemplo muito embrionário para a gente finalizar aqui a aula hoje. Como se você quisesse, eu preciso melhorar falar em público, eu não sei falar em público. Então, qual é o caminho natural nosso? Vou procurar um curso para falar em público. Né? O professor me dando aula. Esse é o conhecimento, é o aprendizado formal. Isso é só uma fração, gente. Se você ficar só nesse aprendizado, é por isso que a gente faz um monte de curso e a gente não aprende nada. Não foi nada aquilo, não serviu nada para mim. Nossa, você não colocou em prática, pô. Você não colocou em prática, não serviu nada para você. Entendeu? Porque é só 10%. Os outros 20% é troca, é relação social. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou trocando com vocês. A gente não é só uma aula gravada, que vocês estão assistindo de maneira passiva. Não, você está trocando, vai bater papo, vai conversar, então vou trocar situações sociais. Então, isso é 20%. Você vai ter um aprendizado maior do que seria num curso gravado, sem interação. E os 70% seguintes são prática. Você quer aprender a falar em público? Você precisa começar a falar em público. Fale em fóruns menores. Eu não vou sair chegando falando com o diretor da empresa, com um chefe mor, não sei falar direito. Então, você começa a falar com seus colegas, com seus pares, aí depois você fala para o teu líder, com o teu supervisor, em público, com públicos maiores, e assim você vai praticando. E aí você vai aprendendo com direção. Você teve o conhecimento técnico e você pratica ele. Então, isso é fundamental. Gente, considerações finais. Querem falar alguma coisa? O que acharam da aula hoje? Me dê aí uma palhinha aí. Alguém que se candidate, tá? Duas pessoas para falar assim, o que você achou? Gostou, não gostou? Tá ruim? Tá mais ou menos? Esperava outra coisa? Falei. Vou começar de novo. Eu particularmente gostei da aula, achei muito interessante tudo. E achei muito legal, assim, a dinâmica, gostei das experiências, achei muito legal a forma de enxergar a vida diferente, de enxergar o mercado de trabalho diferente. Que legal. Beleza, Stephanie? Show. Mais alguém queira compartilhar hoje aí? O que achou? O que não achou? Não? Querem não? Vamos se omitir? Eu achei interessante porque é muito válido a gente trabalhar em prol de fazer com que as pessoas elas enxerguem a expectativa que elas têm de vida em relação ao futuro. E a gente percebe que tem muitas pessoas, pelo menos no ambiente em que eu estou inserida, no âmbito em que eu estou inserida, tem muitas pessoas desinteressadas porque não conseguem se ver daqui 5, daqui 10 anos, ou daqui 2, não consegue saber o que vai fazer amanhã. E despertar esse desejo, fomentar esse desejo de fazer com que essas pessoas elas procurem ou então elas desenvolvam algo desde agora, eu acho que é muito importante, é muito válido para todo mundo.
Isso aí, Jamile. Perfeito, Stephanie, Jamile. Janaína, Lucas, Gabriele, Diego, Fernanda. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, olha só, amanhã a gente começa realmente a aula, a gente vai falar muito, trocar ideia, vou trazer uns slides para a gente trocar umas ideias aqui com algumas informações, tá? Passo tudo para vocês, sem nenhum problema, tá? E amanhã a gente começa realmente um método. A gente vai aprender um método para que vocês entendam o mercado de trabalho como ele é, a vida real, tá? O objetivo é mostrar para vocês a vida real e como vocês se preparam para essa vida real, tá? Esse é o nosso foco aí. Amanhã a gente tem uns slidezinhos, a gente conversa e a gente vai sempre ter um deverzinho de casa, tá, gente? Dever de casa para vocês aí, se preparem, tá? Se o objetivo é colocar em prática, tem que ter um deverzinho de casa, tá? É fundamental. Beleza, gente? Grande abraço, tá? Eu vou falar com o curso, se mantenham no grupo lá, eu vou mandar novidade para vocês hoje, como é que vai ser a aula amanhã, se vai ser pelo meu link mesmo, vai ser pelo link do curso. A gente se fala até às 8 horas de amanhã, tá bom? Abração para vocês, fiquem com Deus aí, tá? Professor, Pode falar. as aulas, então, elas sempre iniciaram às 8, elas vão das 8 até que horas? Em geral, até 10, Jamile. Em geral, assim, o horário se Até prepare 10? para 8 às 10. A gente vai dar um... Amanhã a gente faz a vida real, quando der 9 horas, dá uma paradinha, 5 minutinhos, só para tomar uma água. Depois a gente volta até quase 10 horas ali. 10 para as 10, 5 para as 10. Onde Beleza. parar ali o raciocínio, a gente interrompe ali para não parar no meio de um conhecimento ali. Tá bom? E aí, de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Tá? Segunda a sexta. Tá bom, então. Tá ok? Obrigada. Beleza, gente? Prazer aí, tá? Com Deus.